Pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar então mais uma aula, né? Bom dia, Israel. Eu vou usar o quadro e eu quero saber se você está enxergando direitinho lá. Está tudo bem, se eu posso usar isso aqui. Ou então a gente pode melhorar um pouquinho. Bom dia. Olha, hoje a gente vai terminar a biotecnologia, né? Então a gente tem duas aulas, hoje e na próxima semana, para a gente terminar a biotecnologia e começar, e você entrar, a gente entrar na maratona, né? Diretamente da maratona, não é isso? Vocês confirmam isso? Porque aí a gente vai finalizar e vai entrar na maratona, né? Então vamos lá, então eu vou apagar o quadro aqui para a gente terminar o assunto e vamos revisar aqui algumas coisas. Então vamos lá. Beleza. E aí, Matheus? Então vamos lá. Olha, pessoal, a gente parou, acho que a gente parou. Deixa eu ver se eu lembro aqui direitinho. A gente estava falando de clonagem, a gente falou de clonagem, a gente falou de. A gente falou de transgênicos, não, né? A gente não falou de transgênicos, falou de transgênicos? Não, né? Então vamos falar de transgênicos e aí depois a gente vai continuando aí, falar de terapia gênica. A gente já falou terapia gênica, né? Que é a clonagem, tem até a questão também de algumas relacionadas ao próprio transgênico, tá? Bem, então vamos lá. Outra coisa, quero fazer um convite para vocês. Semana que vem, toda segunda-feira, de segunda a sexta, eu vou fazer lives de segunda a sexta, falando dos temas que podem cair no Enem ligados à biologia. Aí a primeira live vai ser sobre assuntos que podem estar na redação. Não sei se provavelmente vocês estão trabalhando isso, mas aí eu vou fazer essas lives para ajudar as pessoas, tá bom? Porque falta pouco tempo aí, né? Mas entre aspas, né? Entre aspas. Porque dá para fazer muita coisa até o Enem ainda, né? Ainda tem tempo. Olha, então vamos falar de transgênicos. Então eu vou escrevendo aqui, então, transgênicos. Transgênicos é o que a gente chama de OMG, que são os organismos modificados geneticamente. É assim, tem questões, né? Esse negócio dos transgênicos tem várias questões, né? Mas a gente tem que entender como é feito o transgênico, tá bom? Então eu quero que você entenda. Primeiro a gente falar dos transgênicos nos vegetais e depois vou te explicar os transgênicos nos animais, certo? Olha, por exemplo, vamos pegar logo uma planta que ela é considerada transgênica, que a gente consome ela. Falam que cerca de quase 100% da soja é transgênica que está aqui no Brasil. E aí, que acontece? Essa questão da soja é porque eles pegaram um gene, uma sequência de genes que tem uma bactéria. É assim, a planta que não é transgênica, que está na natureza, ela, né, não é resistente a certos tipos de praga. E essa bactéria, quando ela está na planta, ela começa a produzir uma toxina que impede que insetos se alimentem dessa soja. Então eles analisaram isso, eles viram, olha, quando tem essa bactéria,
não tem o ataque não tem um ataque da praga. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma sequência genética de uma bactéria. Então, pegaram a sequência gênica e colocaram na célula da soja. Mas como que é feito isso? Olha, ele pega, então, primeiro, você vai pegar a sequência, vamos supor que aqui, esse aqui seja o desenho. É uma sequência, isso aqui é a sequência de DNA, essa sequência aqui, e isso aqui é um plasmídio. Lembra, plasmídio é aquele fragmento que tem na bactéria, sabe aqueles fragmentos de material genético que tem na bactéria? Então, eles fazem isso aqui, que é um DNA recombinante. Então, eles montam um DNA recombinante, lembrando, esse aqui é um DNA da bactéria, que eu peguei lá, que eu sei que ela é resistente à praga, tá? Então, eu peguei o DNA, que é da bactéria, que é resistente à praga, e coloco num plasmídio, que também é de bactéria. Essa combinação aqui é um DNA recombinante. E esse DNA recombinante, ele serve para introduzir dentro de uma célula. Então, é como se esse plasmídio aqui, ele fosse um vetor. Vetor, lá nas doenças, né, aquele inseto que leva a bactéria, que leva o vírus. Né? Por exemplo, o Aedes aegypti não é um vetor que leva o vírus da dengue, que leva o vírus da zika. Então, quando a gente fala vetor, é o que vai levar algo. Então, o plasmídio vai levar essa sequência de DNA para dentro de uma célula da planta. Então, eles pegam lá uma célula da soja, pegam a célula da soja, tem lá o núcleo dela, essa célula, aqui ele pega uma célula, eles pegam esse plasmídio, colocam aqui dentro do material genético dessa célula, pega essa célula, coloca uma substância nutritiva, o que essa substância nutritiva vai fazer? Essa célula que é colocada aqui, ela vai sofrer mitose. E ela vai formar uma planta completa. Nessa substância nutritiva, eles colocam micronutrientes e macronutrientes. Eles colocam magnésio, potássio, fósforo. Eles colocam, é como se fosse um solo muito rico, né? Muito enriquecido com os elementos químicos que a planta precisa. E aí, eles colocam essa célula, e como a planta ela pode produzir broto, então essa célula começa a sofrer mitose e forma os calos, né? Que é um conjunto é como se fosse um conjunto de células ali, iguais. E aí, a partir desse calo, a partir desse broto, começa a formar toda a planta. Então, essa planta, quando ela é colocada no meio ambiente, ela não é comida, ela não serve de alimento para a praga. Entende? Aí, qual que é a vantagem disso? É a diminuição do agrotóxico. Apesar que, mesmo a planta transgênica, dependendo da planta, é colocado um pouco de agrotóxico, porque aquela planta transgênica, ela foi alterada geneticamente para um tipo de praga. Ela não é alterada geneticamente para todas as pragas, entendeu? Então, pode ser que use um pouco ainda de agrotóxico, mas vai ser menos do que se não tivesse a planta transgênica. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é não usar agrotóxico. Tem outras vantagens? Depende do que você vai fazer com a planta. Você vai fazer uma planta que produza mais proteína? Você vai fazer uma planta que produz mais, vamos supor, óleo, né? Porque tem aquelas que produzem óleos, né? Os ômegas, né? Então, o que você vai fazer com essa planta? Você vai enriquecer ela com o quê? O que você vai alterar? Que gene que você vai alterar? E aí ela vai servir para alguma coisa, essa mudança genética. Mas geralmente a mudança genética que eles fazem é para diminuição de agrotóxico e o aumento de produção.
entende? E outra coisa também, então eles vão gastar menos, pode ser também para acelerar a produção também. A soja mesmo, a soja transgênica, ela produz muito mais rápido do que a natural. Em menos de um mês, já tem produção de soja. Isso eu te falo porque quando eu fiz o mestrado, meu mestrado foi na agronomia, na verdade, assim, é biologia molecular e celular, mas meu mestrado foi junto à agronomia. Minhas cobaias, acho que eu já te falei isso, era feijão. Então, eu tenho uma colega, né, uma amiga, que ela fez em soja. E a soja dela, no experimento dela, cresceu muito rápido, produziu muito rápido soja. Porque a gente pega a soja, esse material, soja, feijão, da Embrapa. Né? E a Embrapa, ela tá ali para fazer pesquisa e criar novas plantas, entendeu? Novas tecnologias. Então, por isso que eu te falo, que então, a planta ela pode ser também um ciclo mais rápido. Desculpa aí, gente, cachorro do vizinho tá brigando. Então, vamos lá. Entenderam? Deu para escutar, não? Ó, barulho ali. Então, tá certo. Bem, vocês entenderam? Então, o que que é o transgênico? O que que é o transgênico? Então, o transgênico é essa alteração. Sempre vai ter o DNA recombinante, tá? E sempre vai ter um vetor. Então, esse vetor pode ser um plasmídio de bactéria ou pode ser um vírus, tá? Pode ser um retrovírus. Vou explicar isso para você. Posso apagar aqui, pessoal? Pode apagar? Então, vamos lá. Nossa, eu tenho que jogar álcool sempre. Esse não tem que não apaga direito. Isso. Olha, uma coisa então, primeiro, antes de eu falar dos transgênicos, falar dos animais, deixa eu te falar sobre as vantagens e desvantagens dos transgênicos, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro as vantagens. Então, as vantagens dos transgênicos, né? Então, primeira vantagem, maior produção. Maior produção, né? Ciclo reprodutivo rápido. Diminuição do agrotóxico. Diminuição também de gastos, né? E essa diminuição de gastos entra ali no que também? Entra na questão também de diminuição de mão de obra, viu? Tá? Então, isso aqui tem isso. Então, essas são as vantagens. O que mais que eu posso colocar aqui? Maior produção. Outra coisa, produção de alimentos enriquecidos em proteínas, vitaminas. Também tem a questão de produção de alimentos enriquecidos, vou colocar aqui com vacinas. Acho melhor. Essas vacinas aqui não é bem uma vacina, né?
Isso aqui é como se fosse uma suplementação para aumentar a imunidade, diminuir a alergia, entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, aumentar a imunidade. Diminuir alergias. Certo? Então, isso pode acontecer com os transgênicos. Tá, então vocês podem printar aí, me colocando lá na frente da foto. Beleza? Pode passar, gente? Pode passar, é ótimo. Pode passar, gente. Posso apagar? Então, vamos lá. Olha, então você está vendo que são vantagens. Se você falar, nossa, muito massa, né? Para a diminuição do agrotóxico, ciclo mais rápido, isso é bom. Só que tem as desvantagens dessa questão aí dos transgênicos, né? Vamos lá. Bem, vamos lá. Olha, então, eu quero te falar o seguinte, a desvantagens é que primeira coisa, o que eu vou falar aqui agora é uma coisa tipo senso comum, tá? As pessoas falam muito isso, que é o quê? Não se sabe qual a alteração que pode acontecer no nosso organismo com o transgênico. Tá, isso é uma desvantagem. Só que eu acredito que não tem alteração. Por quê? Porque você lembra que o material genético, ele é igual para todos os seres vivos? Não é? O material genético não é igual para todos os seres vivos? E outra coisa, a constituição é a mesma para todos os seres vivos. E outra coisa também, quando você faz a digestão, você vai fazer a quebra desse alimento. E para esse alimento ser absorvido. Então, não vai ser uma coisa muito diferente do que já existe, tá? Mas falam isso porque ainda tem muitas pesquisas. Tem pesquisa atualmente que fala que não tem impacto no nosso corpo, tá? Mas a saber, né? A saber. Mas se você levar pela lógica da constituição do DNA, do material genético, eu acredito que, se você levar essa consideração, não vai ter problema se a gente ingerir os transgênicos. Mas isso é uma desvantagem, né? A gente não há não há certeza de alteração genética. Tá? Então, não há certeza de alteração genética em quem consome os transgênicos. Tá? Então, não há certeza se ocorre essa alteração, se tem alteração. Tá? Outra coisa, diminuição, a tecnologia nas mãos de poucos. Então, seria aqui grandes produtores. Olha, uma coisa que eu quero te falar, isso tudo aqui, transgênico,
Isso aí é lógico que é uma tecnologia para a pessoa produzir mais. Não está ligado bem às coisas benéficas, mais nas coisas benéficas. É mais produção, 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 produção. Por quê? Porque a gente está no mundo capitalista, né? Então é claro que as pessoas vão criar tecnologias para ter maior consumo. Isso é óbvio, né? Mas, então, qual que é a desvantagem? A desvantagem é isso. Se a gente está no sistema capitalista, se as pessoas querem mais produção, elas podem ter, então, vai ter a tecnologia na mão de poucas pessoas, né? De poucos, de grandes produtores. E aí vai ter a diminuição dos pequenos produtores. Por os pequenos produtores é muito difícil competir, porque eles vão ter que pôr mais agrotóxicos, vai ter mais gasto de mão de obra, entendeu? Então, essa tecnologia é para as pessoas que têm dinheiro, mais dinheiro, e têm a produção em grande escala. Então, é lógico que vai produzir mais. Então, isso é ruim. Outra coisa também, a tecnologia, quando ela é criada, ela fica também naquela empresa. Então, a empresa ela tem patentes. Então, só aquela empresa pode vender aquele tipo de tecnologia, aquele tipo de semente, aquele tipo de planta. Tá? Então, a desvantagem também são as patentes. Então, essas patentes é porque somente um laboratório, uma empresa, né, uma indústria, então, geralmente, somente um laboratório, uma indústria, quem criou aquela planta transgênica, ela tem aquela patente e ela só ela pode comercializar, tá? Então, isso também pega, né, uma desvantagem, né? Outra desvantagem também é aumento da mão de obra. As pessoas, aumento do desemprego, tá? Também tem o aumento do desemprego. Né, na parte rural, competição, né, com os pequenos e grandes produtores. E outra coisa, vamos falar do meio ambiente. Uma questão é que falam que as plantas transgênicas não podem fazer reprodução com as plantas, não conseguem fazer reprodução com as plantas que existem no meio. Bem, isso aí é muito relativo. Por quê? Porque a planta se adapta. Se a planta está se adaptando, o que vai surgir? Primeiro, ela pode alastrar e entrar e tomar conta assim, do espaço, entrou no meio ambiente, ela compete com as de natureza, né, da natureza, e começa então a reduzir as plantas naturais, tá? Então isso pode acontecer no meio ambiente. Outra coisa, já coisa que acontece na China. Na China sempre teve essa questão do transgênico. O que acontece lá? A planta transgênica, ela se adapta. Quando ela se adapta, vem outras pragas. Aí eles vão lá e alteram novamente a planta, entendeu? Então sempre vai ter uma adaptação no meio. E essa adaptação, as pragas também se adaptam àquela planta transgênica. Entendeu? Então sempre vai ter essa alteração. Então pode surgir novas pragas, pragas mais fortes, vírus mais fortes, bactérias mais fortes. Entende? Porque tem essa adaptação das plantas transgênicas, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, competição com as plantas não transgênicas e surgimento de superpragas. Quando eu falo superpragas, eu estou falando de bactérias, de vírus, de insetos, né? Vocês viram aquelas nuvens de gafanhotos? Aquilo lá é sazonal. Tem uma época
que sempre eles reproduzem em grande quantidade, eles migram de um continente para o outro, eles vão migrando e vão comendo tudo, porque tem uma grande produção daquele gafanhoto. Então, aquilo lá é uma praga, né? Se é a planta transgênica, ela pode ter uma seleção, ela pode selecionar pragas mais fortes, quando ela se adapta no meio. Beleza? Tá bom, não pode tirar o print. Pronto? Beleza. Então vamos lá. Então agora vamos falar dos transgênicos por nada, Israel. Beleza. Beleza, Matheus. Olha, eu vou agora falar dos transgênicos em animais, né? Em animais, posso apagar negativo print? Olha, então vamos lá. Quero que você entenda que sempre, como eu te falei, sempre vai ter um vetor, né? Então, os transgênicos em animais são transgênicos animais. Olha, os transgênicos vai ter o DNA recombinante, então sempre vai ter aqui o DNA recombinante. Tem um negócio que eu sempre falo, que eu dou um exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês já viram? Provavelmente vocês já viram isso. Vocês devem ter visto uns bichos que brilham no escuro. Deixa eu ver aqui. Ah, será que eu consigo? Pode entrar no computador, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Espera aí, rapidão. Uns porcos transgênicos. Olha, deixa eu te mostrar aqui. Olha, tem a foto deles aqui. Eu gosto de mostrar esses bichos. Pra você ver a loucura das pessoas. As pessoas são muito loucas, né? Deixa eu te mostrar aqui. Por isso que tem que ter a biotecnologia, né? Olha, dá pra... Compartilhou? Compartilhou, gente? Não. Não, né? Não compartilhou. Mas deu foi problema agora. Ah, agora compartilhou. Olha só, eu quero te mostrar isso aqui, olha. Que loucura. Dá para ver aqui, ó, tá vendo que eles brilham no escuro, essa parte fluorescente, né? Isso aqui é porque eles alteraram geneticamente o porco com aqueles genes de algas que tem bioluminescência, tá? Então eles fizeram essa alteração no porco, e aí para mostrar que aquele gene da alga, ela pode manifestar, tem como visualizar, porque manifestou, entendeu? Então isso aqui é um porco transgênico. Então, se eu for explicar para você esse negócio do porco transgênico, você vai ver que é uma coisa muito... é, Você vê que é uma coisa muito estranha. Então, o que eles fizeram? Então, eles pegaram lá o DNA recombinante, eles pegaram o plasmídio, uma bactéria, claro, e pegaram o DNA de uma alga bioluminescente. Vou colocar aqui DNA da alga. Aí, o que eles fazem? Aí, na hora que vai fazer eles fazem uma fecundação in vitro do porco. Então, ele pega lá o óvulo, o ovócito, né? Vou pegar o ovócito e o espermatozoide.
Então, eles pegam, na hora da fecundação, então vai ter a fecundação lá. Tem a entrada vai ter a entrada do núcleo, do pronúcleo do espermatozoide. Então, tem um núcleo aqui do ovócito, tem um núcleo do pronúcleo do espermatozoide, e aí eles introduzem o DNA recombinante nesse núcleo aqui, núcleo do espermatozoide. E aí vai ter a fusão. Então, quando tem a fusão, aí vai formar um núcleo só. E aí, esse vetor aqui, que é o plasmídio, ele vai levar esse gene para dentro do material genético do espermatozoide. E aí, quando ocorre a fecundação, vai gerar o pareamento. E aí vai formar um embrião. Entenderam? E aqui, então, vai formar o embrião. Esse embrião, né, vamos colocar aqui o zigoto. Esse zigoto, ele vai multiplicar, e aí eles pegam e colocam dentro da barriga de aluguel. E aí vai desenvolver lá e nasce o porco. E eles observam se manifestou ou não. Então, como tem essa questão da planta, do gene da alga, ser bioluminescente, aí é muito marcado a característica. Então, dá para reconhecer que funcionou o processo dos transgênicos. Entenderam? Agora, eu vou te falar uma coisa que cai muito nos vestibulares e no Enem, que é a bactéria transgênica. A bactéria transgênica para a produção de insulina, certo? Mas todo mundo entendeu? Então, todo mundo entendeu? Então, faz o DNA recombinante. Na hora da fecundação, coloca o DNA recombinante junto com o pronúcleo do espermatozoide, aí vai ter a fusão e aí vai formar um núcleo completo, né? E aí vai poder da barriga de aluguel e vai desenvolver. E a questão da bactéria, porque esse é um exemplo que é feito para a produção de insulina, né? Então, tem pessoas que têm diabetes tipo 1, peraí que eu tô falando. Tem pessoas que têm diabetes tipo 1, que toda pessoa que tem diabetes tipo 1 tem que tomar insulina, né? Mas tem pessoas que têm alergia à insulina. Não sei se você sabe disso, olha que loucura. Tem gente que precisa tomar insulina e ela começa a ter alergia da insulina que é injetada. Então, o que eles fazem? Então, eles veem que tem que ter formas, produção de insulina para diminuir essa questão da alergia. E uma das formas é fazer com que a bactéria produza insulina humana. Entendeu? Então, a bactéria, então o que eles fazem? Eles pegam lá um DNA humano, então esse aqui seria o DNA humano, né, o gene que produz a insulina, colocam no plasmídio da bactéria, né, lembrando que isso aqui é bactéria, e coloca na bactéria. Só que a bactéria ela vai ter o DNA dela aqui, certo? Ela tem o DNA dela aqui, só que você vai colocar o plasmídio. Esse plasmídio, ele vai ser lido, tá? Então, ele vai ser lido e a bactéria, está escrito a bactéria, ela pode dividir, ela vai se multiplicar, vários plasmídios. Esses plasmídios podem ser passados também de uma bactéria para outra. E aí, lembrando que ela vai sintetizar insulina humana. Vai sintetizar a insulina humana. Lembrando, a bactéria, ela tem ribossomo, então ela sintetiza proteína. E a insulina é uma proteína, né? Um hormônio é uma proteína. Então, ela começa a produzir insulina humana. Então, eles pegam essa insulina e transformam, então, no remédio para a pessoa, né? Para ser injetável, para a pessoa poder injetar. Não é louco? Então, isso aí é muito bacana. E isso aí cai muito no Enem. Já caiu várias vezes no Enem e já caiu em vestibulares. Esse exemplo aqui. Tá? Então, você vai lembrar do DNA recombinante, colocando no citoplasma da bactéria. Esse citoplasma, ele já vai ter plasmídios lá? Vai. Mas eles colocam esses plasmídios, vai ter leitura
desse DNA humano, desse gene humano, e ela começa então a produzir insulina. Beleza? Aí eu acho que, olha, tem menos de 5 minutos. Vocês têm alguma questão? Alguma pergunta? Não? Beleza. Outra coisa, podem fazer também transgênicos em humanos. Como? Por exemplo, a pessoa precisa de uma medula óssea vermelha. Ela tem leucemia. Então, eles pegam também, eles podem pegar um gene normal da pessoa que produz a hemácia dentro da medula óssea vermelha, colocar num retrovírus, olha que loucura, num retrovírus. Retrovírus, né, aquele, não é o DNA, por exemplo, não é igual da AIDS, não é igual o vírus da AIDS, mas só que o vírus da AIDS ele é de RNA, vira DNA, e esse DNA vai para o núcleo da célula. Então, quando eles alteram o retrovírus, colocando um gene para a pessoa produzir sangue, coloca dentro da medula óssea vermelha dessa pessoa. Essa célula, esse vírus vai para dentro das células, vai para o núcleo das células que ela já tem. E aí vai alterar geneticamente essa pessoa, e essa pessoa ela começa a produzir sangue de novo. Ela começa a ter uma medula óssea vermelha de novo. Vocês entenderam ou não? Eu explico de novo. Então, eles pegam o DNA da pessoa normal, né, o DNA, o gene da pessoa normal, coloca no retrovírus. Esse retrovírus, ele é colocado dentro de uma célula de uma pessoa que tem a leucemia. Ah, alguém perguntou ali. E aí a pessoa começa a produzir novamente sangue. Ela perguntou, professor, esse tipo de transgênico pode combater a leucemia? É difícil ser produzido? Porque não se ouve muito falar como forma de tratamento, professor? Porque existem vários tipos de leucemia. A maioria das leucemias não tem a necessidade de fazer transplante de medula, tá? Geralmente é câncer. Então, o câncer é combatido com quimioterapia e radioterapia, entende? Então, é mais fácil, entre aspas, porque não é fácil fazer quimioterapia. É mais fácil fazer a quimioterapia e destruir as células cancerígenas e a pessoa voltar a produzir as células normais, porque a pessoa não tem alteração genética, né? Se ela não teve porque quando a pessoa tem leucemia genética, ela nasceu com um gene que faz com que ela não tenha produção de sangue direito, né? E geralmente a leucemia ela é um fator ambiental. Alguma coisa interferiu e gerou câncer naquela pessoa. Entende? Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Porque então tem tipos de leucemia. E o tratamento mais rápido é a quimioterapia, entende? E isso que eu estou te falando de uma célula transgênica colocar numa pessoa com leucemia, ainda é experimento, né? Muito experimento que tem que ser feito. Mas provavelmente tem gente fazendo isso, né? Principalmente quem precisa da medula óssea, como transplante. Entendeu? E tem gente que cura da leucemia com quimioterapia, radioterapia. Eu tenho um primo que curou da leucemia, né? E assim, quimioterapia. E é fator ambiental. Bem, falta menos de 1 minuto. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, na semana que vem, a gente vai falar mais de biotecnologia e vamos terminando então esse conteúdo. Beleza? E aí, maratona, vamos só fazer exercícios, exercícios, exercícios. Pra gente passar, né? Tirar uma notaça lá no Enem. E fechar todas as questões de biologia. Ok? Todas, todas. Vamos fechar todas as questões de biologia. Beleza. Isso aí. Olha, menos de 1 minuto, tá fechando.